Sim, eu estou no chão da sala da minha casa e aquela sacola tá me dando toque, então eu vou lá arrumar. Só um momentinho. Agora sim, só que eu arrumei esse negócio aqui tudo errado, mas vamos focar aqui, não lá atrás, esquece lá atrás. Hoje eu vim gravar um vídeo muito diferente do que eu trago aqui no canal, porque no canal eu gosto de trazer vlog, mas eu também gosto desse bate-papo, eu também gosto dessa comunicação entre nós. Hoje eu vim gravar sobre como o universo cria as coisas de uma maneira diferente que você imagina, mas que no final você pode criar algo muito mais grandioso. Vou falar sobre essa questão toda do ano passado que eu vivi, que foi muito engraçada, ao mesmo tempo muito louca, mas ao mesmo tempo eu criei muita coisa que era o meu sonho. Tipo, morar sozinha. Vamos lá, como é que foi isso? Como aconteceu? Bom, no começo do ano passado, eu tava vivendo uma vida assim de buscar por mais consciência. Eu tava buscando melhorar como pessoa. Eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de evoluir, gosta de estudar sobre autoconhecimento, gosta de fazer alguns cursos de energia. E assim, eu sempre percebo como pode melhorar, né? Eu sou muito autocrítica comigo, então essa autocrítica já me traz uma consciência tipo assim, cara, talvez aqui eu não esteja fazendo a melhor escolha. Como eu posso melhorar? Como eu posso criar uma vida boa? Porque eu realmente acredito que tem uma vida muito boa esperando por cada um de nós. E aí, nesse tempo aí que eu tava buscando por mais consciência no ano passado, eu fiz um curso, inclusive foi no carnaval, e a gente tá no carnaval agora. Deixa eu botar esse celular mais pra cá, agora sim. E aí eu fiz uma carta no final desse curso que eu contava tudo que eu queria criar na minha vida. Que eu queria criar minha casa, eu sempre quis morar sozinha. Cara, pra mim, eu morava com a minha mãe e com meu irmão. Mas morar com outras pessoas, por exemplo, as outras pessoas têm as outras vidas dela. Então as pessoas às vezes se estressam no dia, tem questões pessoais, e aí quando eu olho para um lar, eu gosto de ter paz. Eu não sei, quem tem o sonho de morar sozinho, de ter a sua dependência, não tá buscando por morar sozinho, tá buscando por paz. E na minha casa eu tinha paz, só que eu queria mais, eu queria... eu não sei a sensação, eu sei que eu queria viver a minha vida, ter minha paz, ter meu lar. Sabe aquele dia cansativo que você chega na sua casa e, sei lá, vai jogar seu videogame ou vai comer uma coisa que você gosta e você fica caladinho assim? Essa é a minha vibe. E aí eu sempre quis morar sozinha, né? Então esse foi meu pedido pro universo. Depois desse curso eu fiz uma carta. Nessa carta eu dizia que eu queria um relacionamento grandioso, amoroso, né? Só que eu não falei amoroso, eu falei grandioso. Aí o universo leva tudo ao pé da letra, né? Ah, ela quer grandioso, então vamos mandar uma filha pra ela. Mas eu também pedi pra mim morar sozinha, eu pedi tudo isso. Só que naquela época que eu pedi por isso, eu não tinha uma condição de morar sozinha, porque eu já pagava um aluguel de uma loja, que era o meu salão. E, cara, como é que eu ia pagar um... Até dava se eu botasse as caras, só que eu ficava receosa, com medo de faltar, eu não tinha nenhum móvel, então eu teria que mudar daquele jeito, né? Um ventilador, uma cama, e todos os aluguéis que eram acessíveis perto do meu estúdio, eu ia ter que pagar 2, eram caros, né? Numa região, tipo aqui no Jardim Botânico, Lago Sul, e eu não pensava em ir pra São Sebastião ou Mangueiral porque ficava longe da minha loja. Então eu ia ter que gastar com gasolina também. Então tudo isso a gente tem que ser anotado. Mas, na minha condição atual, na época, era impossível. Impossível, impossível, impossível. Aí, ok, depois de umas semanas que eu fiz essa carta, sério, eu engravidei. E aí, meu mundo virou de cabeça pra baixo. Porque minha idealização de filhos, eu sempre quis ser mãe. Mas não de um jeito, assim, que eu não tivesse um relacionamento, que eu não fosse casada. Eu sempre tive esse sonho de ser mãe, de construir uma família. Mas isso aí desandou todo o meu controle que eu tinha. Porque não foi do jeito que eu planejei. Então, quando uma coisa acontece do jeito que a gente não planejou, a tendência é a gente se culpar, a gente se julgar, a gente falar que, cara, vai dar tudo errado. E aí a gente entra num loop, assim, sem perceber que, às vezes, o universo tá entregando pra você exatamente o que você pediu. Só que de uma maneira diferente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí o meu sonho já era sair de casa. Como é que eu ia ter a minha filha morando na casa da minha mãe, e aí às vezes, tipo assim, incomodar com um choro e criar minha filha no quarto. E quando eu era pequena, quando eu era menor, meu pai tinha condição, mas eu nunca tive um quarto. Então eu queria muito dar isso pra minha filha. Eu queria muito que a minha filha tivesse um lar de paz, de tranquilidade. Quem vive um lar de caos na infância, geralmente a tendência é que quando você se torna adulto, você quer um lar de paz. E eu priorizo muito minha paz hoje em dia. Então eu já pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu quero que minha filha tenha um lar. Eu quero que minha filha tenha um quartinho dela, eu quero que minha filha tenha a vida dela, e eu quero ver isso também. Só que, na realidade da época, como é que eu ia fazer isso? Grávida,
Eu tinha minha condição financeira pra mim, né? E eu falei, meu Deus, lascou, o que eu vou fazer agora? Aí, ok. E aí eu fui percebendo que as coisas estavam... Sempre fazendo perguntas, sempre falando, universo, qual o presente aqui? Por que tudo tá saindo da ordem que eu planejei? O que tá acontecendo? Nisso, que tudo sai dos trilhos, eu comecei a falar, cara, não importa o que aconteça, eu vou criar a vida que eu escolho paz, eu escolho a minha casa, eu escolho que minha filha nasce saudável, eu escolho que ela tenha o cantinho dela, eu escolho viver uma vida grandiosa com ela, essa é a minha escolha. E aí, beleza, e eu sem saber o que eu ia fazer, porque como eu sou empreendedora, não tem essa coisa de licença de... Eu nem sei o que é isso, tá? Licença de maternidade? Não sei o que é. E aí, beleza, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Todas essas circunstâncias, mas eu tinha um sonho. Só que o meu sonho, porque eu queria, tava assim. Meu sonho tava aqui e a minha realidade atual tava do outro lado. Então, geralmente, quando a gente tem um sonho no nosso coração e a gente olha pra nossa realidade de agora, a gente tem a tendência de julgar, porque a gente não enxerga o futuro. A gente enxerga o hoje. E a gente acha que no hoje, pelo que a gente vê, tá tudo embaraçado, tudo errado. Mas lá na frente você vai entender o que você tá passando por isso. O meu pedido... Na época, era criar a minha casa para que eu morasse com a minha filha e que eu vivesse uma vida de paz, que eu tivesse condição para isso. E isso se criou, só que criou de uma forma diferente. Vocês lembram que antes de engravidar o meu sonho já era morar só e ter a minha independência financeira? Quando a gravidez vem, eu falo assim, lascou, porque eu vou ter que já criar uma criança. Ainda vou ter que ter minha liberdade, ainda quero morar só, como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai dar certo? Aí, ok. E aí, eu não desisti do meu sonho. Não desisti de morar sozinha. Eu falei, cara, pode ser que a Gabi nasça, eu fico um pouquinho aqui, depois eu vou dar um jeito, vai aparecer uma oportunidade. Eu sempre acreditei. E eu acho que o segredo tá em acreditar em você mesmo. Acreditar que você é capaz, acreditar que vai dar tudo certo. E aí, eu tava atendendo uma cliente, que é minha vizinha agora, porque agora eu moro sozinha. E aí, ela falou assim pra mim, Ana, o cara vai sair lá do lado da minha casa... Porque eu comentei que, pra vocês verem como são as coisas. Tá vendo essa foto aqui? Essa casa onde eu tô agora era um lugar que eu queria alugar há muito tempo pra se tornar loja, porque também é comércio. Ela é comércio e residência. E há anos atrás, eu queria alugar essa loja aqui. E eu falava, cara, uma hora vai acontecer, uma hora vai dar certo. E aí ela comentou que o cara tava saindo daqui. Eu falei, opa, olha aí a oportunidade. Eu posso montar o meu estúdio em casa, trabalhar e cuidar da minha filha. Cara, juntei tudo. Então eu juntei cuidar da minha filha, juntei trabalhar, continuar com a minha independência financeira e ter meu lar. Aí eu falei, cara, isso pode dar muito certo. E aí eu comecei a falar com o cara da imobiliária e tudo dando errado pra não acontecer, tá? Demorou um século pro cara me responder. Tudo, tipo assim, na minha visão parecia que não ia dar certo. Com o contrato também não deu certo. E aí, beleza. Aí ele falou assim, olha, você não tá conseguindo o fiador e tal. Alguma coisa aconteceu nesse sentido, eu nem lembro mais. E eu falei assim, não, mas aí eu mandei o nome do meu pai pro rapaz aqui da imobiliária, né? Aí ele falou assim, seu pai, eu conheço seu pai demais, não sei o que lá. Se você tivesse falado antes, já tinha dado certo. Cara, vocês percebem que quando uma coisa é pra acontecer na sua vida, parece fazer assim, ó. Tudo deslancha, tudo se encaixa, sabe? Eu vivi esse processo ano passado, foi muito desafiador pra mim, passar por uma gravidez só... E pensar em uma vida grandiosa, mesmo olhando pra minha realidade, querendo dar o melhor pra minha filha e pra mim também. E pelas circunstâncias, tudo indicava que não, tudo indicava que ia dar tudo errado. Só que eu escolhi acreditar que ia dar certo, escolhi acreditar que eu ia criar. E, cara, depois que passou tudo e hoje eu consigo olhar e eu consigo ser tão grata. A gente tem uma vida tão boa, eu e minha filha, consigo trabalhar de casa. Ó, montei o meu estúdio na minha casa. Moro perto da minha mãe. Tipo assim, a minha mãe mora na rua de trás. Então eu tenho total apoio dela com a Gabi e tudo. Então assim, uma coisa que eu queria trazer nesse vídeo às vezes, parece que tudo tá saindo do trilho. Parece que vai dar tudo errado. Parece que você não vai conseguir. E tipo assim, eu falo isso e meu olho enche de lágrima. Porque eu já passei por isso também. Eu já passei por um momento em que eu achei que nada ia dar certo. Tudo ia dar errado. E eu escolhi acreditar. Então escolha acreditar nos seus sonhos também, mesmo que pareçam impossíveis, mesmo que pareça que vai dar tudo errado, sabe? Confia que no final vai dar tudo certo. Foi a mesma coisa que eu trouxe no vídeo do parto, né? Eu acho que, independente das circunstâncias, se a gente escolhe pensar positivo, e não é uma positividade tóxica, é tipo assim, cara, deu tudo errado, tudo saiu do que eu planejava, mas eu acredito que por
no final dessa chuva tem um arco-íris. É nessa vibe, sabe? É nesse caminho. Acredite que no final, não importa o que aconteça, vai dar tudo certo. E é isso. Escolha, faça suas escolhas. Pega seu caderninho. Ó, meu caderninho de gratidão tá bem aqui. Vocês acham que eu já não tenho minhas escolhas? Eu falo, eu tenho uma sobrinha e uma filha, né? Eu falo pras duas. E é porque a minha filha só tem 2 meses. A gente vai pra Disney quando vocês tiverem quando ela tiver 5 anos, a Manu tiver mais velha, que a Manu vai fazer 10. Daqui 5 anos. Pode ser antes, pode ser depois. E outros sonhos que eu tenho também. Agora eu quero manifestar um carro novo. Então, não olha pra sua realidade atual agora. Olha pro que você quer. O como é com o universo. A escolha é sua. Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu sempre assisto vídeos assim no YouTube e esses vídeos contribuem tanto comigo, ajudam tanto, porque na vida, às vezes é preciso a gente escutar de outra. A Manu tiver mais velha, que a Manu vai fazer 10, daqui 5 anos. Pode ser antes, pode ser depois. E outros sonhos que eu tenho também. Agora eu quero manifestar um carro novo. Então, não olha pra sua realidade atual agora. Olha pro que você quer. O como é com o universo. A escolha é sua. Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu sempre assisto vídeos assim no YouTube e esses vídeos contribuem tanto comigo, ajudam tanto, porque na vida, às vezes é preciso a gente escutar de outra. O vídeo cortou, mas eu ia falar que às vezes na vida é preciso que a gente escute de outras pessoas que vai dar tudo certo. E é isso, galera. Tchau! Até o próximo vídeo, galerinha!